Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao dia de passe da Sociedade Espírita Beneficente Casa do Caminho de Tambaú. Hoje é a live de número 246, do dia 23 de abril de 2025. Os sorteios do livro e da pintura mediúnica já foram realizados aos presentes aqui na casa. Hoje comemora hoje comemora o dia do livro. O evangelho de hoje é o capítulo 5, o esquecimento do passado. E o livro que eu escolhi hoje para lê-lo é O Médico Jesus. Tem pilha. Pilha nova. O Evangelho. Microfone. O Evangelho. O Evangelho, capítulo 5, esquecimento do passado. O livro de hoje é O Médico Jesus, de José Carlos de Luca. O item é para melhorar agora. Para melhorar agora, a vitalidade divina, quer dizer, a energia, a saúde, se derrama sobre mim e auro-a em excelente disposição emocional. Sempre a gente buscando isso. Liberto-me das cargas tóxicas, do desgaste psicológico, que é o que muito atrapalha nós na caminhada. O nosso psicológico, nosso pensar, nosso agir. E ele atrapalha muito, muito mais às vezes com doenças físicas. Sou de procedência saudável. Nós somos de procedência saudável mesmo. A doença é acidente de percurso, que me não impede a marcha. Mesmo doente, a gente pode caminhar. A doença é só para nos alertar alguma coisa, para nós nos corrigirmos. Sadio e confiante, avanço, vitalizado pelo hálito da fonte geradora da vida. Quem disse isso foi Joana de Ângeles. E José Carlos de Luca nos diz o seguinte: se você se sente abatido, faça alguma coisa para sair desse estado de prostração, de paralisia íntima. Isso é um veneno perigoso para a nossa saúde. Você não precisará de grandes feitos para espantar a apatia, a melancolia. Levante-se logo da cama ou do sofá e experimente, por exemplo, tomar um banho, fazer uma prece, que é muito bom, ler algo edificante, ouvir ou cantar uma canção agradável, conversar com um amigo, caminhar por 15 minutos no quarteirão de sua casa, ou dar pelo menos alguns passos em volta da cama se estiver adoentado. Modificar a posição de alguns móveis da sua casa,
prestar um favor a quem passa por maiores dificuldades que as suas, fazer uma lista de todas as coisas boas que já lhe ocorreram, limpar suas gavetas, engraxar os sapatos, cultivar uma flor ou um jardim, dar uma boa risada. Como é bom, né? Dar uma boa risada, porque alivia a alma, né? Melhora o nosso melhora nós por dentro, né? O importante é interromper o quanto antes o circuito da melancolia, fazendo algo de bom por si mesmo. A gente sai daquela faixa de vibração de pensamentos ruins. Vamos pensar coisas boas. Aí tudo vai amenizando, vai melhorando. A fim de que Deus não o encontre de braços cruzados, esperando a morte chegar. Não é isso que Deus quer. Nós estamos aqui para nos trabalharmos, melhorarmos, resgatar os erros, termos consciência e melhora para até ajudar o nosso próximo e assim ajudando a cada um de nós. Agradecer a Deus por tudo que temos e somos. Olhar o seu corpo, sua vida, as pessoas ao seu lado, o dom da vida. Vamos sempre agradecer. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor nos concede, sempre. O ar que respiramos, que bom. Quantas pessoas no Covid morreram por causa do ar. O nosso coração está batendo, a gente nem está percebendo isso, e Ele está ali, constante, nos ajudando. Tantas coisas, a gente poder se alimentar, a gente poder beber a água. Quantas pessoas não podem fazer isso? É a doença, é as dificuldades, e muitas vezes nós reclamamos do nada. Então vamos agradecer e vamos trabalhar. Então, boa noite a todos, fiquem com Deus. Boa noite novamente. O tema tem a ver com o que nós vamos refletir hoje. Só lembrando que nós estamos refletindo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, ponto a ponto, né, em ordem sequencial. E nós estamos no maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 5, Bem-aventurados que choram. Maior que ele, só o último lá das preces. E nesses bem-aventurados que choram, hoje nós vamos falar sobre o item 11, que trata sobre o esquecimento do passado. E agora tem a ver. É muito comum nós ouvirmos o seguinte questionamento. Ouvimos entre nós, e lá na questão 392 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz esse questionamento aos Espíritos. Por que não nos lembramos do passado? Se eu estou aqui, não vou usar o termo pagando, se eu estou aqui para aprender a corrigir, se eu estou aqui para aprender a seguir caminhos diferentes do que eu segui em minhas vidas passadas, lembrarmos desses desvios do caminho não seria algo proveitoso? Muitos de nós nos perguntamos isso, em outras palavras assim, caramba, se eu estou pagando por isso, por que eu não me lembro? Em palavras bem simples, né? Se eu estou sofrendo por isso, por que eu não me lembro? Porque se eu me lembrasse, eu teria vantagem do saber e corrigir. Será? Será mesmo? Primeiro, vamos lembrar de uma coisa, nós acreditamos em Deus. Só para reforçar, não é? E quando nós acreditamos em Deus, nós afirmamos que Deus é a inteligência suprema. Ou seja, se isso existe e é criação divina, logo está dentro do plano perfeito de Deus para nós, criaturas.
Deus é a soberana bondade. Ou seja, se esse mecanismo existe dentro da soberana bondade de Jesus, tem a ver diretamente com as nossas capacidades e com as nossas necessidades de seguir em frente. Deus é soberanamente justo, ou seja, Ele não quer que nós soframos. Deus não nos castiga. Deus é o divino pedagogo. Deus é o divino psicólogo. Deus é nosso Pai de amor. Ou seja, se nós estamos com o nosso pacote pedagógico, que é o nosso programa encarnatório, devidamente direcionado para as nossas necessidades e as nossas capacidades de suportá-las, esse mecanismo do esquecimento do passado tem uma lógica. Vamos avançar um pouco mais. Dito isto, constituída essa base, para que nós coloquemos essas reflexões, primeiro, sobre o condão da justiça, da bondade e da sabedoria divina, vamos refletir um pouco. Nós, nas nossas reuniões passadas, nós refletimos sobre ninguém verá o reino dos céus se não nascer novamente. Nós refletimos sobre causas atuais das nossas aflições. Nós refletimos sobre as causas anteriores das nossas aflições. Vimos que as causas atuais das nossas aflições são resultantes de padrões de pensamentos, comportamentos e atitudes que nos distanciam da lei divina. Vimos que, se estamos com dificuldades na atual encarnação, cujas causas nós não conseguimos identificar nesta encarnação, e sabendo que somos espíritos imortais, filhos de Deus, aprendizes da vida, e que Deus é soberanamente justo e bom, logo, se essas causas das atuais dificuldades não estão na atual encarnação, estão em vidas passadas. Não foi o que nós vimos? Causas anteriores das nossas aflições. Por que eu vou querer me lembrar disso? Por que eu vou querer remexer com os esqueletos do meu passado? Com poucas exceções, nós pouco podemos nos orgulhar de um passado primitivista, no qual, de uma forma mais intensa, fomos escravos dos nossos instintos, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, que nos distanciou, que nos desequilibrou a nós mesmos e àqueles que compunham o nosso círculo de relações. Lembrar-nos do passado significa trazer à tona essas vivências, em termos de informações, de sensações, de sentimentos, porque relembrar o passado é vivê-lo novamente. Será que nós teríamos condições de lidar com isso? Será que nós teríamos condições de trazer à tona os desequilíbrios que nós provocamos àqueles que compartilham conosco a nossa jornada atual? Joana de Ângeles, no livro Dias Gloriosos, no capítulo Rememoração de Vidas Passadas, ela aborda essa questão. Se nós trouxéssemos à nossa consciência essas informações, é muito provável que os sentimentos que nortearam aquelas vivências, muito provável não, os sentimentos que nortearam aquelas vivências aflorem novamente. Aflorarão novamente. E aí, como é que eu vou lidar com aquele ódio, com aquele orgulho ferido, se a criatura que está ao meu lado, laços de família, lembra-se? Foi uma das minhas vítimas. Como eu vou lidar com isso? Como é que eu vou lidar com o fato de eu ter sido um ditador, um tirano doméstico, ou nas empresas onde eu trabalhei, ou em cargos
públicos eventualmente. Como é que eu vou lidar com essa informação? Porque não nos esqueçamos que se eu me lembrar da minha vida passada, vocês também se lembrarão. Como é que vocês lidariam perante um carrasco nazista? Como é que nós lidaríamos com a criatura assim? Que oportunidades novas nós teríamos na presente encarnação se essa informação do nosso passado viesse à tona? Como lidaríamos com isso? A outra questão que ela coloca, interessantíssima, é: tendo as informações, eu vou saber aqueles ou aquelas com as quais eu tenho melhor afinidade. E vou desenvolver relações de preferências. Claro, isso é natural. É natural que nós busquemos as pessoas, as criaturas com as quais nós nos afinizamos, com as quais nós nos sintonizemos. E qual é a dimensão da família? É apenas a família consanguínea? Já sabemos que não. Nós estamos caminhando em direção à conquista da grande família universal humana. Ao ter essas informações e restringir o direcionamento das minhas energias, das minhas emoções, dos meus sentimentos para um grupo restrito, eu tolho a minha caminhada rumo à ampliação dessa minha capacidade de amar. Ela cita mais um detalhe. Nós temos limitações em termos de processar essas informações, essas emoções. Limitações psíquicas e físicas. Energeticamente falando, como é que nós esquecemos? O nosso corpo espiritual, nosso perispírito, ele tem uma faixa vibratória, que quando acoplado ao nosso corpo físico, essa faixa vibratória diminui, porque o nosso corpo físico não resistiria a uma vibração superior. Então há uma diminuição vibratória no processo de acoplamento entre o perispírito e o corpo físico. Essa redução vibracional cria como uma espécie de véu. É o que Calderaro, no livro No Mundo Maior, chama de quebra-luzes da alma. Quebra-luzes da alma. E provoca esse esquecimento. Então, energeticamente falando, é assim. É assim que acontece. Mas voltamos, vamos adiante para dos limites psíquicos e físicos. Se nós estivéssemos recebendo permanentemente essas informações, essas lembranças, entrando em contato permanentemente com essas vivências do nosso passado, que nós não conseguiríamos lidar com isso. É o que ela chama de a incapacidade nossa de uma dupla vida. A vida do presente e a vida do passado. Essas limitações, uma vez atingidas e mantidas, resultam em desequilíbrios psíquicos e físicos. Isso é muito simples de entender. Nosso corpo espiritual é a protoforma, é o molde do nosso corpo físico. Se ele for afetado, se o molde é afetado, lógico que a forma que esse molde está moldando, desculpe a redundância, vai manifestar esse desvio de forma. Ou seja, se a nível psíquico nós, por incapacidade de lidarmos com essas emoções, nos desequilibrarmos, esse desequilíbrio automaticamente, através dos nossos centros de força, dos nossos dutos energéticos, drena, descarrega no nosso corpo físico. E o corpo físico então passa a ser um dreno dos nossos desequilíbrios psíquicos. E esse dreno tem um nome: doenças. Poxa vida, mas mesmo assim, vamos dar um exemplo? Na nossa vida presente, quantas situações
situações pelas quais nós passamos que não gostaríamos de esquecer? Quantas situações na nossa vida de relações nós não gostaríamos de deletar da nossa memória? E não deletamos porque os processos que nos levaram a essas situações ainda permanecem em nós, que via de regra são aspectos do nosso ego que foram feridos. E quando nós nos prendemos a essas manifestações, o que acontece conosco? Eu utilizei o termo, nós ficamos presos lá. Ficamos presos naquelas sensações, naquelas emoções. Não conseguimos avançar. Isso, eu estou falando de um exemplo da nossa vida presente. Ficamos remoendo o nosso ódio, o nosso orgulho ferido, as nossas decepções da vida presente. Que dirá então das nossas encarnações passadas? E alguns, falei, não, mas eu mesmo assim eu quero. Vou fazer uma regressão. Uma TVP. Bom, há casos e casos. Toda, nos lembra o nosso, me fugiu o nome dele, Flávio Santos. Toda terapia de vida passada que tem como objetivo as nossas relações são contraindicadas. Eu tenho um certo asco, uma certa revolta em relação à minha esposa, em relação ao meu filho, em relação ao filho, em relação ao amigo próximo. Não vá buscar causa no passado. Você ou nós poderíamos não conseguir lidar com as causas. Mas tem algumas situações? Sim, tem algumas. Alguns desajustes psíquicos, algumas lesões, tipo síndrome do pânico, autismo, que dizem respeito unicamente à pessoa. Aí, sob assistência de um profissional sério, íntegro e competente, que também aborde a questão do ser integral, ou seja, como espírito, parcelas dessas informações ligadas diretamente ao nódulo no qual ele se encontra preso, podem, pelo plano espiritual, serem liberadas e ajudar essa criatura. Significa que as informações vindo à tona automaticamente o problema está resolvido? Não. Não. A criatura passa a ter a informação. Mas junto à informação, faz-se necessário a mudança no mapa mental, no seu mindset, na sua forma de pensar, nos seus comportamentos, nas suas atitudes, que foram elas que, em última instância, representará a causa desses desequilíbrios. A informação gera um nível de responsabilidade maior. Então, as criaturas que buscarem esse recurso e, por misericórdia divina, entrarem em contato com essas informações, tenham consciência de que a sua responsabilidade aumenta no nível da nova oportunidade, que é uma nova oportunidade que lhe foi concedida. Mas, via de regra, melhor deixarmos os esqueletos do nosso passado onde eles se encontram. Via de regra, é bom que nós nos concentremos no agora, nisso que se chama presente, exercendo a nossa vontade, o nosso esforço, em trabalharmos aquilo que o Pai permitiu que nós tenhamos, que são as nossas tendências instintivas, que é a voz da nossa consciência, estimulada pela presença amorável dos nossos amigos do plano espiritual, os nossos mentores, a nos lembrar o tempo todo do trabalho a ser realizado.
Frequentemente, é muito comum, e aqui eu estou reforçando um tema que nós já trouxemos, que nós nasçamos em um meio no qual nós já tenhamos vivido. E foi nesse meio que as coisas aconteceram, obviamente. E aqui nós trazemos de novo um laboratório abençoado do lar, os laços de família. Não estamos juntos por acaso. Ao longo das eras, nós fomos nos constituindo em famílias espirituais, por afinidade e sintonias. Afinidade pode ser positiva ou negativa. As afinidades positivas são aquelas que se transformam em projetos, em proposta de transformação, de aquisição de valores do espírito. As negativas são aquelas nas quais nós nos unimos nos nossos desvios, na nossa ignorância das leis divinas. E nessa dinâmica, parte da nossa família espiritual permanece no plano espiritual e parte vem para o trabalho na prática da reencarnação. Os que lá ficam, alguns, a sua maioria, oram, torcem, trabalham para que nós obtenhamos sucesso nas nossas atividades. Alguns não. Alguns não se conformam, acham que estão sendo traídos, deixados para trás, etc, etc. E é desse núcleo que nós vamos obter informações. Aí voltamos a Joana de Ângelo. Se são com os afins positivos, nós queremos ficar com eles. E aí vedamos a possibilidade de acrescentar à nossa família outras criaturas. O que acontece? Muitas vezes nós encontramos pessoas as quais nós nunca vimos, mas cuja afinidade é imediata. Padrões de pensamentos, valores. Por outro lado, nós encontraremos na nossa família aquelas criaturas com as quais nós pisamos na bola. E aí nós não queremos mais isso. Aí é onde são afetados o nosso orgulho, a nossa vaidade, podemos nos sentir humilhados. Laços de família. Então, nesse foco, tratar rememoração de vidas passadas, é bom que fiquemos distantes. Então, lembrando, para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o que necessitamos e nos basta: a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que seria prejudicial. E lembrando que esse esquecimento não é completo, não é total. Quando dormimos, o que acontece quando nós dormimos? Nós deixamos nosso corpo físico, desdobramos-nos, e quando nós desdobramos-nos, nós estamos na dimensão do espírito, na dimensão espiritual. Estando na dimensão espiritual, nós podemos ter acesso a parcelas dessas informações. Quando minimamente equilibrado, assim, sendo otimista, muito otimista, digamos que esse minimamente equilibrado é a nossa situação, de nós todos aqui. Em estando minimamente equilibrados, nós podemos acessar as premissas que direcionaram a elaboração do nosso programa encarnatório. Então saberemos o porquê que estamos enfrentando as provações da atual encarnação. Voltamos ao nosso corpo físico, há aquele processo de redução vibracional, há o esquecimento, mas ficam, quando necessário, a intuição. Não é lembrança, é intuição. E as tendências, que fornecerão material a ser trabalhado por nós. Então, esse é um do que Calderaro, mentor de André Luiz, no livro Do Mundo Maior, chama de respiradouros dos impulsos. Nossa, o que é isso? Respiradouros dos impulsos? É como se a alma, a nossa alma, precisássemos desse respiro. O que significa esse respiro? Se nós não tivéssemos esse mecanismo, nós estacionaríamos
em um processo de repetição das nossas manifestações do ego, do desequilíbrio, do ódio, dos desentendimentos. Então, quando nós dormimos, é uma espécie de respiradouros da alma. Um outro tipo de respirador natural é esse que nós comentamos agora há pouco. As experiências da nossa presente encarnação que nós vamos deixando para trás. Nós, às vezes, não percebemos, mas a maioria das nossas vivências permanecem esquecidas. Só são lembradas através de um esforço de memória. Isso nos liberta para o aqui e o agora. Pessoas que ficam presas ao seu passado, não realizam os trabalhos de conquista, as suas conquistas. Ficam lá no que Calderaro chama do andar primitivo da mente, da repetição, desperdiçando suas energias com questões do passado, ao invés de centralizar agora as suas energias, suas capacidades, seus talentos, para a transformação a qual todos nós, sem exceção, estamos sendo chamados. Sendo que o maior respirador da alma é a reencarnação. Por isso nós não nos lembramos. Daí a sabedoria divina. Porque toda vez que nós nos encarnamos, nós recebemos quase que, não é? Quase que uma folha em branco com novas oportunidades. Novas oportunidades que acontecem no seio da nossa família, a começar pela nossa família. Os nossos pais que nos recebem, através de uma programação elaborada no plano espiritual antes da reencarnação, com o intento de intensificar, de realizar correções de comportamentos passados e abrir a trilha para a intensificação da nossa capacidade de amar junto àquelas criaturas. Paternidade, maternidade são verdadeiras missões. Quantas dessas criaturas nós recebemos com as quais nós nos desentendemos tremendamente em nossas vidas passadas. Mas agora estamos tendo a oportunidade abençoada de aprender a nos amar. Pai, mãe. Aliás, a maternidade, a mulher é a medianeira da vida, não é? A mulher é medianeira da vida. Através delas, diz no André Luiz, foi forjada a alma dos mártires, dos escritores, dos poetas, dos estadistas, a alma das gerações. Conscientizarmos enquanto coletividade na priorização dessa missão sublime é algo que nós, enquanto humanidade, estamos aí por realizar. Quando a mãe recebe o seu filho ou sua filha, veja, não é no momento, não é 9 meses depois, ou 6 ou 7. No plano espiritual, quando lhe é entregue o espírito que vai reencarnar através dela, e ela começa a alimentá-lo dentro de si, já no processo de multiplicação celular, começa a alimentá-lo com o seu amor, novas possibilidades divinas começam a se formar. Filhos ou filhas com as quais tiveram situações extremamente complicadas no passado, e que através dessa nova oportunidade, que representa a misericórdia e a bondade divina, poderão ser corrigidas. A semente do amor, incitar, que faz parte da nossa essência, começa a florescer entre criaturas que se desentenderam anteriormente. Um pai, cuja presença é indispensável para o equilíbrio da formação da personalidade do filho ou da filha. Quando entende a magnitude dessa missão, começa a exercitar algo sublime, que é abrir mão do interesse próprio
É ali que começam as manifestações do amor, sem esperar nada em troca. É um aprendizado. É lógico que nós vamos esperar. É lógico que nós alimentamos expectativas. Mas abraçarmos essas criaturas, doarmos o melhor das nossas energias, doarmos o melhor dos nossos recursos, é algo que só um lar propicia. E essa oportunidade, ela deve ser isenta de não, essa palavra não vai dar certo. De lembranças de vidas passadas. Essa oportunidade abençoada que o lar está tendo, deve ser preservadas de quaisquer informações do passado. Quer sejam informações positivas, quer sejam as negativas. As positivas para o não desenvolvimento de relacionamentos direcionados, favorecidos, e as negativas para não emergir situações de humilhações, de orgulho, de ódio, assim por diante. Então entendamos de uma vez por todas, aceitemos que se o Pai nos traz essa condição, não percamos nosso tempo, não percamos as nossas energias buscando desencavar cadáveres insepultos, porque eles estão presentes em nós. Eu vou repetir, esse esquecimento não é total, não é completo, ele vem à tona de vez em quando, e quando desencarnamos, isso faz parte da nossa trajetória evolutiva. Um dia, em planos mais elevados, quando evoluir no nosso autoconhecimento, na nossa autoiluminação, nós poderemos, então, jogar luzes sobre as nossas sombras, mas aí sem cairmos no remorso, porque o remorso é a causa terrível dos nossos desequilíbrios psíquicos, que são drenados no nosso corpo físico através das doenças. Concentremos-nos em aproveitar, no limite das nossas capacidades, no limite das nossas forças, no limite das nossas disciplinas, o momento presente, o agora. A cada manifestação de pensamento, a cada pensamento que aflorar na nossa mente, a cada um deles, vigiai e orai. A cada pensamento, não importa se é próprio ou se é influenciação, a cada pensamento, analisando a sua natureza, é algo positivo? Aceitemos e permitamos que ele invada a nossa província individual e nos alimente. Não, é algo que me traz melancolia, é algo que me traz tristeza. Não importa se é próprio ou se é influenciação. Se for influenciação, é porque nós já demos causa a isso, não é? Estejamos vigilantes e afastemos, exerçamos a nossa disciplina. Eu estou fraco, oremos. Esse é o significado, vigiai e orai. Se nós estamos permanentemente ou com frequência caindo em tristezas, em melancolias, e não lutarmos contra isso, meus irmãos, nós estamos plantando causas atuais das nossas aflições. E não precisamos disso. Não precisamos disso, pelo contrário, são oportunidades abençoadas de vencer, de superar. E aí o nosso irmão nos dá algumas sugestões. Jesus nos deu a primeira, orai. E a bibliografia espírita é rica disso, a área da nossa psicologia é rica disso. Busquemos ações que nos liberem dessa situação. Aqui nós estamos no interior. Eu falo interior porque eu vim de São Paulo, né, gente? Morei muito em São Paulo e, mais recentemente, a última vinda estava em Valinhos, Campinas. Aqui a gente sai, aqui pega uma trilha. Pássaros. Tem menos, mas ainda
criador do campo, que Calderaro fala também. Não a energia das cidades, não a energia selvagem das florestas, mas a energia equilibrada do campo. E nós temos isso aqui. Temos cascatas, tem as 3 quedas, temos indo para Santa Rita, né, que eu sei que tem, a usina. Música, uma música suave, uma leitura suave. A vigilância em fazermos a faxina mental nossa, dos nossos próprios pensamentos, ou daqueles lixos mentais que nós permitimos que nos invadam através da televisão, através das redes sociais. Toda vez que nós damos um clique ali, um like ou um compartilhamento, nós estamos assumindo responsabilidade por aquilo que estamos jogando no universo. Essas situações que criamos nos conectam com energias negativas e que, por intuições, podemos estar trazendo à tona situações que não precisaríamos. Então, realizarmos a nossa faxina mental faz parte do nosso processo, do nosso trabalho, do nosso processo de transformação, do nosso processo evolutivo. Não precisamos, vou repetir mais uma vez, trazermos à tona os esqueletos do nosso passado, sejam da presente encarnação, sejam das encarnações passadas. Até porque, quando essas tendências instintivas não se manifestam mais, é porque o trabalho já foi realizado. Quando elas se manifestam, é o alerta de que nós precisamos trabalhar. Meus irmãos, muita paz. Pai de infinito amor, a todo momento, Senhor, a todo instante, que nós nos permitimos refletir sobre os Teus ensinamentos de paz e de amor, não há como não expressarmos o nosso peito de gratidão. Jesus, Mestre querido, sempre conosco, Senhor. Estivestes entre nós, encarnado. Nos exemplificastes através dos teus ensinamentos, mas sobretudo através da tua vivência, o caminho a seguir. Fortalece-nos, Senhor, para que não nos percamos nas distrações da matéria. Fortalece-nos, Senhor, para que compreendamos, de uma vez por todas, que estamos encarnados, sim, estamos no mundo da matéria, mas para aprendermos, para o nosso processo de autoconhecimento, para o nosso processo de autoiluminação, para a elevação da nossa sensibilidade na nossa capacidade de amar. E sendo assim, aclara sempre a nossa mente, Senhor, para que não desperdicemos a oportunidade abençoada que estamos tendo no momento, para que saibamos utilizar essa dádiva do presente, que não está isolado na dinâmica do nosso existir. É no presente que recebemos os nossos impulsos ainda primitivos. E é nesse presente que devemos realizar a nossa reflexão em relação a esses impulsos e decidirmos pela sua transformação. É no presente, Senhor, que nos aliamos aos ideais futuros, mas que nos impulsiona para a realização, para as obras a serem realizadas. Mestre querido, envolve-nos com o teu amor, com a tua luz, agora, hoje e sempre. Que assim seja.